Bom, a reportagem da Jovem Pan hoje toda mobilizada, em destaque as manifestações desse 7 de setembro em São Paulo, em Brasília e em outras partes do país. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios para falar mais sobre as manifestações o deputado federal General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte. Deputado, como vai? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui visitando os estúdios da Jovem Pan. Obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos nesse dia festivo. O dia da nossa independência, né? O dia que nós hoje estamos, sim, gritando por liberdade. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Deputado, o que o senhor espera desses protestos, dessas manifestações? Obviamente, todos nós torcemos para manifestações pacíficas, não só de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aqui na Avenida Paulista, mas também, tradicionalmente, 7 de setembro tem o grito dos excluídos, agora no Vale do Anhangabaú. O que esperar desses protestos, dessas manifestações aqui em São Paulo e em outras partes do país? Olha, Tiago, eu estava ouvindo muito atento aí todos os comentários aí do Zé Maria, do Rodrigo. Um forte abraço para todos eles aí. Eu já dei uma entrevista com vocês também, mas estava lá no Nordeste. O que eu quero dizer é o seguinte: nós nunca mais teremos um outro 7 de setembro igual a esse, porque hoje nós estamos demonstrando um movimento cívico. O 7 de setembro sempre foi uma data cívico-militar. Né? Os militares hoje não estão nas ruas desfilando, estão nos quartéis trabalhando, apreensivos, para que tudo aconteça dentro da maior normalidade, maior respeito a todos. Né? Então, é um momento cívico, é uma festa patriótica, as pessoas estão, sim, imbuídas como nunca estivemos, talvez, na história do Brasil. E fico brincando aqui, assim, com o pessoal que gosta de reclamar, né, gosta de protestar. Nós vamos nos manifestar e não protestar. O pessoal que gosta de reclamar, porque antes eles iam para essas datas aí levando bandeiras vermelhas, símbolos de comunismo e tudo mais. Isso daí não corresponde ao nosso país. Então, o que nós queremos, inclusive, lá no Congresso Nacional, é um projeto de lei que penalize, sim, a palavra comunismo, como já outros países fizeram. Eu fui adido na Polônia e sei muito bem o que é você viver num país que não tem liberdade nenhuma. Então, nós queremos liberdade, queremos respeito acima de tudo. Rodrigo Constantino. Deputado, bom dia. O seu colega, deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, ele manifestou-se em relação a esses atos de hoje, dizendo que não se busca um enfrentamento à Corte Suprema, e sim um freio para que um dos seus juízes possa parar de cometer tantos atos arbitrários, como prisões de jornalistas, de deputados, inclusive, tudo mais. O que o senhor acha que pode acontecer no dia seguinte? Quer dizer, amanhã acordamos, depois de todos torcemos uma manifestação enorme, porém pacífica. O que muda no país? Rodrigo, eu fico preocupado e eu acredito que cada um de nós aí que pensamos e que acompanhamos o dia a dia da política no país, a responsabilidade toda não pode ser colocada somente na cabeça do presidente Jair Bolsonaro. Essa responsabilidade também é nossa, do Congresso Nacional. Você falou muito bem, o Zé Maria também. O Congresso está passivo, o Congresso está calado. O Congresso deixou que o deputado Daniel Silveira fosse preso arbitrariamente e continua preso até hoje por crime de opinião. Isso é um absurdo. Então, nós também temos que fazer a nossa parte. Agora, é claro, o dia seguinte eu espero que essas manifestações possam acender, sim, uma luz vermelha de alerta para quem está fora das 4 linhas da Constituição. Porque é absurdo você aceitar que o Supremo, dentro de um regimento interno, queira fazer dos juízes do Supremo, dos ministros do Supremo, esses poderosos ministros, queira fazer tudo que diz respeito a uma atividade de aplicação, de investigação, de prisão, de julgamento e, enfim, só falta a execução, né? Só está faltando agora executar alguém. Zé Maria? É um artigo de um regimento interno que é superior à legislação penal e superior à Constituição. O Congresso teria muito mais argumentos para criar algo assim, porque a polícia legislativa é prevista na Constituição e não há essa previsão da Polícia Judiciária para o Supremo. Mas, deputado, eu notei aí no andamento do Congresso uma grande apreensão com esta manifestação. Por que e de que os políticos têm medo disso? Olha, quando eu não tinha experiência política, eu tenho esses 2 anos e 8 meses aí de vida política, e o que eu posso dizer é o seguinte: o político, ele respeita e tem medo do povo, porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde ele vai precisar do povo para votar nele.
Então, é isso que está acontecendo. Essa apreensão está em função exatamente disso daí. Nós precisamos refletir no Congresso Nacional a vontade popular. O presidente Bolsonaro, o que está tentando fazer com o nosso país, é refletir, sim, a vontade popular. E ele diz a cada momento que ele está presente junto ao povo. Né? Perguntaram, presidente, onde é que o senhor vai estar no 7 de setembro? Vou estar junto ao povo. E é isso. É assim que tem que ser. É assim que nós, políticos, temos que estar fazendo também. Eu estou aqui em São Paulo, gostaria muito de estar em Natal, já hoje pela manhã, lá no Rio Grande do Norte, já tem alguns locais fazendo manifestação e, infelizmente, eu tive que acompanhar o presidente aqui em São Paulo porque nós temos sim que mostrar a base de apoio e temos que mostrar também que estamos unidos em torno do presidente da República que está mudando esse nosso Brasil. Não é fácil. E a gente falou agora há pouco, deputado, sobre reclamações com relação ao Supremo, especificamente a ministros do Supremo. Quais outros gritos de ordem devem vir das ruas hoje? Eu acredito que respeito à Constituição é importante, sim. Respeito aos demais poderes, o Supremo tem interferido diretamente nas ações do Poder Legislativo, né? Desde 2019, que a gente já vinha com esse hábito, inclusive no começo do ano, logo em fevereiro de 2019, eu e mais 16 deputados entramos com um pedido de impeachment de 4 dos ministros do Supremo. Infelizmente, o presidente do Senado, naquela época, né, a gente sabe quem era, arquivou e nem deu satisfação. Então, é lamentável que a Constituição preveja isso e, infelizmente, o Senado Federal, que deveria, sim, chamar a responsabilidade aqueles ministros do Supremo que foram sabatinados por ele. Isso está na Constituição. Então, basta o Senado chamar a responsabilidade. Então, nós estamos, sim, fazendo uma pressão para que os deputados possamos assumir a nossa responsabilidade e brigarmos por isso daí. Queria lembrar também que uma das palavras que nós queremos é transparência nas eleições. Nós perdemos a PEC do voto impresso, não precisaria de uma PEC, né? A leitura biométrica foi implantada por determinação interna do Tribunal Superior Eleitoral no aperfeiçoamento do sistema. Por que eles teimaram em não permitir o aperfeiçoamento, imprimindo um voto e caindo numa urna secreta lá atrás? Então, é lamentável que a gente esteja vivendo isso daí. Serão também outras palavras de ordem que serão faladas hoje. Respeito e mais democracia nas eleições. Deputado, acho uma pergunta que cabe e é interessante ouvir o senhor em relação a isso. O senhor teme algumas pessoas que se manifestem em favor do fechamento do Supremo e até mesmo tem gente que fala em golpe militar com o Bolsonaro. Como é que o senhor repudia essas declarações? Olha, o momento não é de protestar, nem de exigir nada disso daí. O que nós precisamos é que os poderes entendam cada um a sua missão constitucional, e a partir daí a gente possa fazer com que o Brasil volte a ter normalidade, volte a ter paz. Eu usei uma frase que está na minha frente do meu gabinete lá em Brasília. Nunca precisamos de tanta ordem para alcançar algum tipo de progresso. Então, o que nós queremos é ordem. Tá certo? Eu espero que as pessoas hoje sejam respeitadas pelas autoridades policiais, e isso tem sido normal também, que elas respeitem as polícias também, que estão prevendo uma grande manifestação, que essa manifestação seja pacífica, seja ordeira e que a gente possa mostrar para o Brasil e para o mundo que nós somos um país, sim, feliz, um país livre, um país que tem, sim, vontade cada vez mais de respeitar a sua democracia. Não é hora de pedir fechamento de nada. Nós temos um presidente eleito, nós temos um Congresso Nacional eleito. Se você está insatisfeito com algum parlamentar que você elegeu, não reeleja. Pronto, é simples. O povo sabe como fazer, só precisa ter coragem de fazer na hora. Deputado General Girão, mais uma pergunta de Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria. Perfeito. É importante esse posicionamento aí, né, deputado, sobre a inexistência de uma organização para um golpe ou algo parecido. O líder do governo na Câmara fala em empoderamento do presidente Jair Bolsonaro com esta manifestação que, olha, deputado, inédita. Eu nunca vi uma manifestação forte assim em favor de um governo no exercício. Eu diria até que é uma nova posse para o presidente Jair Bolsonaro. E a minha preocupação, deputado, é no pós-7 de setembro. O que vai acontecer daqui para frente? Zé Maria, você tem razão. O presidente Bolsonaro, na medida que ele faz as suas viagens em todo o Brasil, onde ele chega,
a população acorre a ele de uma maneira incrível, não só nas viagens programadas, né? Você sabe que cada vez que o presidente faz uma viagem, ele tem as paradas não programadas. E nessas paradas não programadas, eu participei de uma delas no Rio Grande do Norte. Foi incrível, uma cidade chamada Upanema parou para ir atrás do presidente da República, em uma cidade que normalmente era um reduto de oposição. Então a gente fica feliz com isso daí. Eu espero que essa manifestação que está acontecendo já no dia de hoje, já começou a acontecer. Aliás, começou até desde ontem lá em Brasília, né, com a ocupação de parte da esplanada. Eu espero sim que isso daí mostre para essas autoridades que se arvoram de supremas, que estão talvez até querendo ser maiores do que Deus, tá? Eu espero que eles entendam isso daí, que esse recado seja dado. E que a gente não deixe tudo nas mãos do presidente da República, que o Congresso Nacional possa, nas reuniões aí, a partir de amanhã, quinta-feira, semana que vem, o Congresso possa decidir, sim, vamos apoiar o presidente a colocar a ordem na casa. Constantino? Deputado, eu queria uma avaliação do senhor acerca da postura da imprensa em geral. Claro que não dá para colocar todo mundo no mesmo saco, mas nós vemos, por exemplo, análises por aí em algumas emissoras, em alguns jornais, de que essa manifestação que vamos acompanhar hoje seria sinal da fraqueza do presidente Bolsonaro. É por causa da queda de popularidade dele que ele está arrastando uma multidão às ruas, enquanto que aquele que a imprensa trata como o grande favorito, junto com alguns institutos de pesquisa, ele sequer pode sair às ruas, né? Então, eu queria uma avaliação do senhor em relação à posição da nossa mídia. O senhor acha que jornalistas estão deixando os seus vieses político-partidários falarem mais alto do que o fato, Vossa Excelência? Você tem razão, Rodrigo. Infelizmente, alguns setores da imprensa, né, é bom que a gente destaque isso, alguns setores da imprensa, eu acredito que usam um código de barras na testa, se venderam de um jeito muito fácil para quem está pagando a eles, ou quem eles esperam que volte a pagar. Tá certo? Então, infelizmente, eles perderam o compromisso com a verdade. A verdade, como vocês falam muito bem aqui assim, vocês precisam informar os fatos. Se é fato, tem que ser falado, independente de onde tenha vindo e qual seja a matriz desse fato. Agora, infelizmente, a ideologização, eu também uso uma palavra, sabe, Rodrigo? Eu chamo que parte está imbecilizada. Houve uma imbecilização ideológica de setores da mídia, de setores da política também. Você veja, teve um senador do PT, lá do Rio Grande do Norte, que teve a audácia de dizer que tem nojo de quem usa verde e amarelo, tem nojo de quem carrega a bandeira do Brasil nas ruas. Rapaz, isso é um absurdo. Isso é uma loucura, né? Então a gente precisa sim que todos tenham esse compromisso. Mais cedo ou mais tarde, alguns setores vão começar a enxergar isso daí. Já temos algumas notícias aí de emissoras de rádio que as pessoas estão, não vou dizer que estão censurando, mas não, é que o cara se sente tão fora um peixe fora d'água, né? Que ele acaba saindo da emissora porque perdeu espaço, perdeu audiência. A mídia depende da audiência também, então perdeu audiência. A pessoa, na minha casa eu já tenho alguns canais de TV que eu não ligo mais, de maneira nenhuma. Eu não ligo porque eu não gosto de ter os meus ouvidos sendo sujos com notícias que eu sei que não são verdadeiras. Deputado General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan e bom 7 de setembro. Um abraço. Muito obrigado a vocês, estamos sempre presentes, nos chamem onde a gente estiver, porque aqui no Rio Grande do Norte, no interior, na selva, onde for, estaremos sempre prontos. O Brasil que nós queremos é esse Brasil patriota, é o Brasil livre, é um Brasil que tem a ordem e progresso. Tá? Um forte abraço a vocês, um feliz 7 de setembro para todos nós.